Estou aqui com um jovem rapaz que aceitou falar com nossa equipe a respeito do fato do que aconteceu com seu irmão há um certo tempo. A polícia diz que aquele rapaz foi atacado por uma onça, mas o seu irmão, que aceitou falar com nós, vai revelar toda a verdade. Vai dizer o que de fato aconteceu aquela noite. Aquela fatídica noite que era para ser mais uma caçada e que se tornou uma tragédia. Pode começar. Eu não vou lhe interromper. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, o que todos falaram foi que meu irmão foi morto por uma onça, mas não foi isso que aconteceu. Eu sei muito bem o que aconteceu. Eu sei o que matou meu irmão. Aquela coisa não é desse mundo e não era uma onça. Disso eu tenho a total certeza. Nós éramos, no caso, acostumados a caçar. Aprendemos desde criança com nosso pai que já era falecido. Vivíamos só eu, ele e a nossa mãe. E para nos sustentar a um certo ponto, a gente caçava. Era nosso costume, era nosso meio de sobrevivência e até mesmo um hobby para a gente. A gente morava perto de uma mata que levava até uma serra muito grande e densa, onde a gente era acostumado a passar dias caçando e nunca tinha visto nada. Tínhamos ouvido coisas estranhas, mas eram só os animais da mata mesmo. Mas aquela coisa saiu do próprio inferno para acabar com a nossa família. Nós estávamos nos preparando para no final daquela semana fazermos uma caçada, pois as nossas misturas já estavam acabando, a nossa mãe já estava ficando preocupada e a gente resolveu se organizar para a gente ir. Nós iríamos na sexta-feira por volta de umas 3 horas da tarde e retornaríamos no sábado por volta do mesmo horário. Iríamos ficar um dia fora. Nossa mãe já estava acostumada e não tinha perigo algum de deixarmos ela só, pois tinha casas próximas, então os vizinhos iam até lá, todo mundo de lá era gente boa. Na quinta-feira eu fui na cidade, comprei algumas munições, alguns mantimentos para a gente levar. Enquanto isso, meu irmão ficou preparando nossas armas, facas e nossas bolsas. Quando eu retornei, ajeitei todos os equipamentos e nos preparamos para no próximo dia a gente ir. Naquela noite de quinta-feira era de lua cheia, então seria bom para a gente caçar na sexta-feira, pois a lua estaria mais alta e mais forte e ajudaria a gente a encontrar os rastros dos animais. Mal sabia a gente que aquela seria a última noite de vida do meu irmão com a gente. A sexta-feira amanheceu diferente. Ela estava fria, meio nebulosa. Parecia que já sentia o que iria acontecer mais tarde. Mas mesmo assim a gente resolveu ir. Não tínhamos mais nada para comer naquele dia depois. Quando foi 3 horas da tarde, se despedimos de nossa mãe e fomos em meio àquela estrada e depois entramos numa trilha onde dava acesso àquela mata fechada. Nós conhecíamos muito bem aquele lugar com a palma da nossa mão e não teríamos como a gente se perder lá. E começamos a andar, adentrando as matas, passando pelos trilhos dos animais, mas nada de caçada a encontrar. Mais à frente, a gente encontrou rastros de porcos do mato e seriam uma família, pois tinha muitos rastros. E a gente iria atrás daqueles rastros para acharmos eles e trazer para casa. O dia foi passando rápido. Logo a noite já chegava e a gente se preparou para montar acampamento, pois a gente iria caçar até por volta de umas 11 horas, meia-noite. Iríamos retornar para o nosso acampamento, que fizemos
com algumas palhas de coqueiros, de bananeiras que tinham por lá, alguns arbustos. Fizemos uma pequena fogueira para nos aquecer, pois aquele lugar estava frio, e ficamos conversando. Quando foi um certo horário, por volta de umas 8 e pouco, a gente saiu para caçar. Meu irmão ia mais na frente e eu mais atrás, no seu lado. Lanternas ligadas, armas preparadas. Silêncio perturbador. Quando a gente percebeu que mais à frente tinha um porco. Mas aquele porco não estava vivo. Ele estava morto e parecia ter sido recente. Nos aproximamos do seu corpo e vimos que na região do seu pescoço havia um grande buraco com sangue que ainda escorria. Aquele porco tinha sido morto em questão de minutos atrás. Seja lá o que fosse que matou ele, estava perto da gente. Meu irmão disse para me ficar quieto, pois tinha alguma coisa por ali, e realmente tinha. Algo começou a rosnar dentro do mato e começou a caminhar. Aquela mata era muito fechada, os arbustos eram altos, não dava para ver nada ao nosso redor. Mas percebemos que o mato começou a se mexer. Tinha um animal feroz ali. A gente já estava com medo. Então ficamos preparados para qualquer coisa. Armas prontas para atirar, facas prontas para serem sacadas. Quando um uivo estridente gelou todo o nosso corpo. Aquilo a gente sabia que não era uma onça como a gente pensava. Então ouvimos como algo muito forte, pesado e grande começou a correr dentro do mato e vir na nossa direção. Meu irmão disparou na direção daquela coisa, mas nada, e mandou que eu corresse. Eu estava paralisado, então ele puxou pela minha blusa e saímos correndo. Eu não sei para onde a gente estava indo, a gente se distanciou do nosso acampamento. Enquanto isso, aquela coisa vinha urrando e gritando, quebrando o mato atrás da gente. Meu irmão atirava, mas nada. Eu atirava e aquela coisa não parava. Se fosse uma onça, com o único disparo ela tinha parado, mas aquilo não se intimidava com as armas de fogo que a gente tinha. Aquilo era grande. E infelizmente meu irmão caiu, tropeçando num galho de árvore que estava largado no meio do caminho. E quando eu olhei para trás, eu vi algo que não era desse mundo. Eu vi uma criatura enorme, cerca de uns 2 metros de altura em pé. Aquilo parecia um cachorro, mas não era um cachorro, não tinha como. Tinha aparência de corpo humano, mas a cabeça era animalesca. Pela luz da minha lanterna e da lua cheia, eu vi aquela figura demoníaca gigantesca que caminhava para cima do meu irmão, que tentava atirar, mas a arma não disparava mais. Sua munição havia acabado. Eu comecei a disparar naquela criatura, enquanto meu irmão tentava se rastejar, mas seu pé estava retorcido e ele não conseguia andar. Eu não sei o que deu na minha cabeça, mas a minha arma, eu não conseguia mais disparar. Ela travou. Enquanto isso, aquela criatura se aproximava do meu irmão, que gritava pedindo para me fugir. Enquanto isso, ele sacou a faca, mas aquela criatura deu um bote em cima dele. Aquilo era animalesco, uma cena que eu jamais irei esquecer. Não tinha como ser uma onça aquilo. Era um lobo gigante negro que estava em cima do meu irmão, estraçalhando ele. Eu ouvi os gritos do meu irmão enquanto aquela coisa rasgava seu corpo, pedaço por pedaço, com aquelas garras gigantes e aquelas presas enormes, enquanto meu irmão gritava pedindo para me fugir. Ele não tinha mais nem forças para atacar a faca naquilo, e eu corri muito. Enquanto isso, meu irmão ficava lá gritando, sendo despedaçado por aquilo que não sabia o que era. Um tempo depois, meu irmão se calou e eu escutei um urro.
aquela coisa estava vindo atrás de mim. Eu não tinha para onde fugir. O jeito foi escalar em uma árvore mais próxima que tinha de mim. Mas só deu tempo de eu subir. Quando eu olhei para baixo, aquela besta infernal, aquele cachorrão de olhos vermelhos com a boca sangrando e babando, já estava olhando para mim. Aquilo era um lobisomem. Eu sei que muitos não irão acreditar no que eu estou falando. Muitos disseram que era onça, mas não era onça. Eu vi o que era. Aquilo era um lobisomem. Aquela coisa olhava para mim com um olhar de ódio. Aquilo bufava e urrava, tentando me pegar, mas não conseguia, pois seu peso não permitia que ele subisse na árvore. Aquilo dava saltos que passavam de 2 metros de altura, mas ele não conseguia me alcançar. E lá em cima eu rezava e chorava pedindo a Deus proteção, enquanto aquela coisa arranhava o tronco da árvore. Ficava tentando me pegar, mas não conseguia. Eu já estava sem arma, só estava com uma faca, mas se aquilo subisse eu iria lutar por minha vida. O tempo passou rápido, por Deus, e quando o dia foi amanhecendo, aquela criatura foi embora. Eu desci da árvore, cheguei em casa, disse para minha mãe: Mãe, meu irmão não vai mais voltar. Pois assim que eu cheguei ela perguntou por ele. Eu disse que ele havia morrido, que ele havia sido atacado por uma coisa e não era a onça. Minha mãe começou a chorar e parecia que ela sabia o que era, pois ela não deixou eu falar. Ela apenas disse: eu sei o que foi. Ele também veio aqui. Aquela coisa visitou nossa mãe aquela noite e, por Deus, não atacou ela, mas foi atrás da gente. Mas por quê? Porque aquilo fez aquilo com a gente. Até hoje eu não sei explicar. Já se passou anos, muitos anos, mas eu não me esqueço. E eu volto apertando a mesma tecla, que não foi onça. E eles podem dizer que foi, até pelo jeito que o corpo do meu irmão ficou. Mas não foi onça aquilo não. Aquilo foi um lobisomem. O meu irmão foi morto por um lobisomem. E eles mesmo assim não querem acreditar, sabendo que essa coisa existe, sabendo que isso não é história para assustar as crianças, sabendo que isso é a pura verdade. Eu não tenho mais nada para contar. O que eu sabia, eu lhe disse. Se quiser publicar essa matéria, fique à vontade. Se quiser acreditar, também fique à vontade. Mas o que eu vi era um lobisomem. E foi uma dessas coisas que matou meu irmão. Agora quem? Eu não sei. Mas eu acho que tinha raiva do meu irmão para ter deixado o corpo dele de tal forma. Eu sinto muito pelo seu irmão e eu espero que Deus conforte sua família, você, sua mãe. E sim, eu irei publicar. E eu quero dizer para você que sim, eu acredito na sua história, pois o meu avô, ele também chegou a lutar contra uma dessas coisas que arrancou sua mão. E eu sei que lobisomem existe, pois eu também já vi um.